A história do Bitcoin é repleta de mistérios. A primeira criptomoeda do mundo foi lançada há 14 anos, mas até hoje ninguém sabe a verdadeira identidade da pessoa ou grupo por trás do projeto. Há suspeitas, mas nenhuma capaz de desvendar o enigma. Em 2015, foi a primeira vez que ouvi falar sobre criptomoedas e fiquei maravilhado com aquele mundo. Porém, eu não tinha dinheiro para investir e com todo aquele hype de youtubers falando, notícias em canal de finanças, decidi tomar uma atitude. Peguei R$200 emprestado com meu pai e assim fiz o meu primeiro investimento, não em bolsa de valores, não em fundo de investimentos, mas sim em criptomoedas. Hoje explicarei a origem do Bitcoin, não de uma forma onde você ficará rico investindo R$2.000, mas sim da forma que o mercado de criptomoedas funciona genuinamente. Explicarei a tecnologia por trás chamada de blockchain, por que e quando ele surgiu. Abordaremos sua segurança, sua forma de mineração e como entrar no mercado. Explicarei a diferença entre o Bitcoin e as outras moedas digitais do mercado, em especial as lançadas pelos bancos centrais. Mas antes, preciso te explicar o que é blockchain. A blockchain, que em português significa cadeia de blocos, surgiu junto com o Bitcoin em 31 de outubro de 2008. Naquele dia, Satoshi Nakamoto, pseudônimo da pessoa ou grupo por trás do Bitcoin, publicou um guia, o White Paper do Bitcoin, intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. O primeiro bloco da cadeia foi minerado no dia 3 de janeiro de 2009, chamado de Gênesis. Ele contém uma mensagem criptografada deixada por Satoshi Nakamoto, que diz o seguinte, em tradução livre: chanceler, à beira do segundo resgate aos bancos. A mensagem faz alusão à manchete do jornal britânico The Times daquele dia. Naquele período, a economia mundial sofria com a crise financeira dos Estados Unidos, uma das piores da história. Blockchain é uma nova internet global onde tudo que é valioso, de dinheiro a votos, por exemplo, pode ser gerenciado e armazenado de uma maneira segura e privada. E a base é a confiança das pessoas umas nas outras, e não em grandes instituições. A blockchain é um grande banco de dados compartilhado que registra as transações dos usuários. A rede do Bitcoin, a primeira do mercado, guarda informações como quantidade de criptomoedas transferidas entre os usuários, o endereço digital de quem enviou e quem recebeu os valores com a data e hora das transações, ou seja, é um grande livro contábil descentralizado. A diferença entre uma blockchain como a do Bitcoin e os bancos de dados tradicionais é que ela não é controlada por autoridades como bancos, governos, empresas ou grupos. O sistema foi construído de tal maneira que os participantes são os controladores e auditores de tudo e tomam decisões sobre a rede. Há uma cópia da blockchain nos computadores de todos os envolvidos, espalhado por todo o mundo. Portanto, cada membro, esteja no Brasil, nos Estados Unidos ou no Japão, vê a mesma informação quando acessa o sistema. Nenhuma alteração pode ser feita sem a aprovação da coletividade. Os dados também são imutáveis, ou seja, se as transferências foram validadas e registradas, são eternas e não podem ser alteradas. Todo esse funcionamento, segundo Rafael Nasser, doutor em informática e coordenador técnico do Departamento de Informática da PUC-Rio, é viável por causa de mecanismos de consenso que na prática são algoritmos que estabelecem algumas regras. O algoritmo mais tradicional é o Proof of Work, prova de trabalho em português. Esse protocolo estabelece alguns passos, como o que fazer quando se recebe uma informação, como estruturá-la em determinado formato e como deve ser a validação e a organização. Tudo isso orquestrado por um sistema. Eu diria que a blockchain é uma engrenagem que estabelece relações de confiança no ambiente online, e essa confiança, por ser descentralizada, viabiliza relações não só com quem eu confio, mas com qualquer um, pois eu confio na tecnologia e na rede que sustentam essa distribuição, disse Nasser. Cada transação é registrada como um bloco de dados. Após sua ocorrência, essas transações mostram movimentações de um ativo, que pode ser tangível como um produto ou intangível como um NFT. O bloco de dados pode registrar as informações de sua escolha: quem, o que, quando,
onde e até mesmo a condição do produto. Cada bloco é conectado a um bloco anterior e outro posterior. Enquanto um ativo migra de um lugar para outro, ou a propriedade muda, esses blocos formam uma cadeia de dados. Os blocos confirmam a hora exata e a sequência das transações e se ligam de forma segura para evitar que qualquer um deles seja mudado ou inserido entre outros existentes. Após a confirmação do bloco, é gerado um hash, que é o número de autenticação para provar que aquele bloco é válido. As transações são incluídas juntas em uma cadeia irreversível, uma blockchain. Cada bloco adicional fortalece a verificação do anterior e, consequentemente, de toda a cadeia blockchain. Isso torna a blockchain inviolável, entregando o aspecto principal da imutabilidade. Isso elimina a possibilidade de adulteração por parte de um indivíduo mal intencionado, construindo um livro de registro de transações que você e outros membros da rede podem confiar. Para o Bitcoin existir, ele precisa ser minerado, não com enxadas e pás, mas com um poder computacional chamado de GPU, onde os computadores recebem uma charada em forma de cálculo. Esse processo é chamado de Proof of Work, onde a rede verifica se os cálculos realmente estão certos, seguem para o próximo bloco, e em troca, o minerador que responder à charada recebe uma recompensa em Bitcoin. Hoje em dia, a recompensa está em 6,25 Bitcoins por bloco, e a cada 4 anos, essa recompensa é cortada pela metade, fazendo com que entre menos Bitcoin no mercado, deixando assim ele mais escasso. O Bitcoin é um ativo limitado, só pode existir 21 milhões e já foram minerados 18 milhões, por isso ele é chamado de uma moeda deflacionária, já que a tendência é que seu valor suba, pois com o passar do tempo ele fica mais difícil de ser minerado, diferente das nossas moedas fiduciárias, como o dólar e o real, que podem ser impressas a qualquer momento, fazendo assim com que a inflação suba. O dinheiro é obra dos bancos centrais. Quando os bancos centrais percebem que a economia está precisando de um empurrãozinho, eles imprimem mais dinheiro e emprestam para os bancos com juros baixos. E os bancos, por sua vez, pegam esse dinheiro e emprestam para as pessoas, fazendo assim com que flua mais dinheiro pela economia do país. A principal diferença entre o Bitcoin e as moedas digitais do Banco Central é a forma de emissão e a distribuição. O Bitcoin é descentralizado, ou seja, não há governo ou país no controle, e suas regras são ditadas pelos envolvidos no projeto, seus usuários. As moedas digitais dos bancos centrais, por outro lado, são emitidas e distribuídas por órgãos governamentais. As moedas digitais criadas por bancos são representações digitais das moedas fiduciárias dos países, sendo controladas pelos bancos centrais. Na prática, uma moeda digital emitida por um banco central é uma cópia virtual do dinheiro corrente do país. Seu valor, portanto, é determinado por uma autoridade monetária. É diferente das criptomoedas descentralizadas, cujos preços variam conforme a lei da oferta e demanda. Investir em Bitcoin é bem simples e pode ser feito de diversas maneiras. Para aplicar diretamente no ativo, o investidor pode abrir uma conta em um exchange como a Binance, que é uma espécie de corretora de valores, porém só é negociado criptomoedas. Lá você cria a conta e começa a comprar a quantidade de produtos que tiver interesse. Outras formas de investir no Bitcoin são por meio de ETFs ou fundos de índice, uma espécie de fundos de investimentos que tem como base a própria criptomoeda. Porém, deve-se ter cuidado. O mercado de criptomoedas te dá muitas oportunidades, porém, se você não estiver atento, pode cair em golpes, já que ainda não tem regularização das autoridades, e se torna um ambiente propício para esses atos. Você não tem o 0800 para ligar quando alguém roubar seus bitcoins. Pode ser R$20 ou 20 milhões. Nesse mercado, a segurança das suas criptomoedas é prioridade. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda virtualmente descentralizada e anônima a existir. Isso quer dizer que nem o governo, nem ninguém consegue saber quem é o dono da carteira, a menos que você diga. Além disso, teve o grande feito de sair do absoluto zero e alcançar R$370 mil por cada Bitcoin. Observando esse movimento de alta que acontece a cada 4 anos, chamado de halving, onde o Bitcoin fica mais difícil de ser minerado, inclusive o próximo halving será em 2024.
E se acompanhar os outros, podemos ver o Bitcoin atingindo valores astronômicos, já que acontece algo chamado de choque de ofertas, onde temos mais pessoas procurando pelo ativo do que Bitcoins disponíveis para venda na exchange, desestabilizando a balança. Inúmeros investidores e aventureiros se arriscam nesse mercado de alto risco, sem sequer saberem que estão investindo, e por esse motivo muitos novatos acabam perdendo dinheiro, já que muitas vezes costumam cair em golpe aplicado por criminosos, prometendo ganhos milionários. Quem nunca viu um anúncio oferecendo uma oferta irrecusável no mercado de criptoativos, porém se esquecem o principal motivo e da verdadeira corrida pelo Bitcoin, a liberdade financeira que ele traz. Você é seu próprio banco, você não precisa de intermediários para fazer uma transação, já que é só pôr o endereço da carteira do destinatário e o valor que quer transferir e pronto. O sistema da blockchain por trás do Bitcoin faz todo o trabalho. Não importa se a pessoa está ao seu lado ou no outro lado do mundo, ninguém pode colocar a mão em seus Bitcoins. Imagine um ambiente onde o governo não consegue te taxar, onde você é anônimo, está protegido da inflação global. Tudo isso em uma única moeda, o Bitcoin. E se você está cansado de gurus, clica nesse outro vídeo que te mostra o meu mais novo negócio online. Te espero lá.